A minha Bíblia, igreja, é a Bíblia viva da linguagem de fácil interpretação. Então, eu vou ler e vocês acompanhem, tá bom? Josué 6. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas, porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Disse o Senhor a Josué: entregarei a vocês Jericó, seu rei e todos os seus soldados. Preste atenção. Todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando a corneta. Quando os sacerdotes descerem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo. Amém? Somente até aqui. Gostaria que a igreja se assentasse. Deixa a Bíblia de vocês aberta um pouquinho e volta lá para o 1º capítulo, porque hoje nós vamos entender um pouquinho essa missão que Josué recebeu, que foi a missão de fazer com que aquele povo obedecesse às suas ordens, fossem fiéis ao chamado que Deus tinha para aquele povo e que as muralhas realmente caíssem. E para que a gente chegue até esse capítulo 6, vamos lá no capítulo 1 para a gente entender a primeira conversa que Deus teve com Josué, logo quando Moisés morreu. Moisés morreu e Josué foi o sucessor de Moisés. E aí vocês imaginam comigo, nós temos referências espirituais, e aí o Senhor fala para nós assim: se preparem, pois vocês vão levar adiante a missão que eu tinha com o meu servo Moisés. Por que eu estou falando isso para a igreja se preparar? Porque a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é fiel e o Senhor fala a todo momento para nós: se preparem, pois eu quero cumprir grandes coisas no meio de vocês. Mas precisa haver uma preparação da nossa parte. E aí o Senhor fala para Josué assim: agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você: todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. E aí eu fico imaginando essa conversa entre Deus e Josué. Josué estava provavelmente muito triste, né? Porque Moisés havia morrido. E aí o Senhor manda ele se preparar. Em outras traduções fala levante-se, prepare-se. Na minha está prepare-se. Mas em outras traduções fala levante-se. E o Senhor garante a Josué o quê? No capítulo 1, versículo 5, o Senhor garante para Josué o seguinte: ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte, valente e que tenha cuidado em obedecer. E aí, para nós também fica essa lição valorosa, porque assim como o Senhor estava falando com Josué naquele tempo, o Senhor fala conosco essa noite: se preparem, sejam fortes, corajosos, valentes e tenham cuidado em me obedecer. Por que, igreja, tenham cuidado em me obedecer? Às vezes nós queremos muito alcançar algo da parte do Senhor e a gente age de forma precipitada, a gente age de forma que nós não consultamos a Deus. E aí o Senhor fala para que nós venhamos ter cuidado em obedecer. E o Senhor estava falando tudo isso para Josué, que já tinha tido uma grande bagagem com Moisés. Porque a palavra fala que Josué, ele era muito fiel. E a gente vai entender isso hoje. Então, quando o Senhor deu aquela injeção de ânimo em Josué, Josué rapidamente, ele não perdeu tempo. Ele fez o quê? Ele foi lá, ele se levantou, ele se preparou, ele
buscou da parte do Senhor o que era para ser feito e rapidamente ele agiu. Quando nós meditamos no capítulo 1, a palavra fala que, em outras Bíblias, o título é Deus anima Josué. E aí, gente, imagina nós. O Senhor vem e traz uma palavra para o nosso coração, que enche o nosso de ânimo. Nós sai daqui da igreja cheio de expectativa e a gente esquece as ordenanças que o Senhor deu. Porque você ficar animado, a animação ela passa. Mas quando você é uma pessoa obediente, você é uma pessoa que se prepara, que se capacita, muito difícil os planos darem errado, porque você se preparou, você se capacitou. E aí o Senhor vem, dá essa injeção de ânimo a Josué, e o povo ficou tão animado, o povo estava esperando tanto que alguém fosse levantado para conduzir eles, que olha o que fala lá no 17. Obedeceremos, Josué 1, 17. Obedeceremos às suas ordens como obedecemos a Moisés, afirmaram eles. Que o Senhor, o seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Se alguns dos homens, sejam quem for, se rebelar contra as suas ordens, morrerá. Só queremos que você continue com ânimo e com coragem. Gente, imagina como foi importante as pessoas apoiar Josué nessa missão. É muito importante quando nós estamos começando algo, quando nós estamos crescendo na casa do Senhor, quando nós estamos num trabalho novo, quando nós estamos na faculdade, realizando algum projeto, a gente ter pessoas que nos apoiem, que nos incentivem, que nos levante. Josué, ele estava diante de uma grande missão. Gente, liderar Israel. Levar um povo para conquistar a terra prometida. Imagina, você acha que ele não tinha medo? Você acha que ele não ficou ansioso? Mas ele precisava o quê? De um povo que encorajasse ele e que, principalmente, um povo que fosse fiel. E esse povo, quando vira para ele e fala assim, Josué, nós vamos te defender, quem se rebelar contra você, nós vamos matar. Só queremos que você continue, tenha ânimo e coragem. E aí Josué era o que ele precisava escutar naquele momento. E muitas das vezes o Senhor vem, nos traz aqui na casa do Senhor e nos lembra, eu estou com vocês, tenha coragem, eu apoio, eu oriento, eu removo da vida de vocês aquilo que não é para ser. E o Senhor vai trabalhando no nosso meio, o Senhor vai falando através da palavra dEle. E o Senhor ainda fala para nós, só quero que vocês continuem com ânimo e com coragem. Porque assim como aquele povo falou para Josué, o Senhor também fala para nós essa noite. E no capítulo 2, quando chega lá na parte do capítulo 2, a gente vai aprender um pouquinho também de uma pessoinha que foi muito importante nesse processo de Josué. Ela foi importante e ela era improvável, que foi Raabe. Gente, todo mundo sabe, né, um pouquinho da história de Raabe, que ela era uma meretriz. E ela era alguém improvável, e a casa da Raabe era no meio da muralha. A palavra fala que era em cima da muralha, a casa de Raabe. E quando eu estava estudando a palavra para trazer para a igreja, em um dos estudos que eu estava lendo, a palavra fala que Deus ele já estava alcançando o coração de Raabe, antes que Raabe tivesse um encontro com os israelitas e com os espias. Porque nós vamos lembrar um pouquinho hoje que Raabe, ela protegeu os espias na casa dela. E olha só que interessante. Porque era uma casa improvável. Imagina só, Josué, no capítulo 2, o Senhor fala para ele assim, Josué 2, verso 1. Do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou 2 espiões ao outro lado do Jordão para examinarem a terra, principalmente Jericó. Ou seja, eles não iam atacar de qualquer jeito, né? Josué tinha aprendido com Moisés que era preciso espiar a terra. Nós não podemos nos colocar diante de qualquer negócio, nós não podemos nos relacionar com qualquer pessoa. Existe um tempo de espera, existe um tempo de, como que aconteceu com
Josué, ele enviou os espias, então ele foi sondar o território. Então o Senhor está falando para nós também não sermos pessoas ansiosas, que nós venhamos sondar primeiro tudo que nós formos fazer, né? E aí, vindo aqui para esse caso, o Josué enviou os espias, e aí o que acontece? Do outro lado, eles foram para lá e ficaram na casa da prostituta Raabe. Mas durante a noite, alguém informou ao rei de Jericó que espiões israelitas estavam na cidade. Então ele mandou soldados à casa de Raabe, exigindo que ela entregasse os homens porque eram espiões. E aí eu fiquei me meditando nessa parte, e eu fiquei pensando assim, quanto foi difícil para Raabe guardar aquele povo? Porque era alguém que não era do meio social dela, não morava ali na cidade de Jericó. Eram espias que podiam se rebelar contra ela e matar ela ali mesmo. Mas como eu falei, o Senhor já estava alcançando o coração de Raabe, porque a reputação de Deus já estava repercutindo ali em Jericó. As pessoas já estavam sabendo do que o Deus de Israel era capaz de fazer, porque havia libertado um povo do Egito, tinha tirado um povo da escravidão, tinha aberto o Mar Vermelho para um povo passar, e Raabe já sabia do que Deus era capaz de fazer. E aí ela viu ali uma grande oportunidade de ser salva, de conhecer ao Deus de Israel e de ainda proteger aqueles que ela amava. Gente, é muito, muito improvável. Porque pensa só, vocês guardariam 2 pessoas estranhas na casa de vocês, sabendo que são inimigos? É só para quem tem muita fé em Deus. E o que o Senhor fala para nós essa noite é que nós precisamos lembrar que Deus, Ele é Deus do impossível. Ele faz coisas extraordinárias. Ele usa formas diferentes para nos alcançar. Ele usou uma mulher completamente diferente das possibilidades daquele povo para ajudar Josué numa missão. E aí o que aconteceu? Raabe, ela é muito inteligente e esperta também. Porque ela falou assim, aqui na minha casa não tem ninguém, não. Eles fugiram. Ela dispersou, né, fez com que o pessoal do exército que estava ali na porta dela querendo entrar para pegar os espiões, ela despistou eles e falou assim, não, eles já foram embora, ajudou eles. E lá no Josué 2, no verso 11, ainda fala assim, não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é um Deus supremo do céu e da terra. Gente, olha as palavras que saiu da boca de Raabe. Ela reconheceu a supremacia do Senhor. Ela reconheceu que Deus era grande. Quando ela fala isso, para aqueles espias, ela continua dizendo assim, só peço que jurem pelo Senhor que vão ter misericórdia de mim e da minha família, como tive de vocês, e quando Jericó for atacada, vocês darão um sinal bem claro para proteger a vida de meu pai, da minha mãe, bem como dos meus irmãos e de tudo que pertencem a eles. Salvem as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos de nós não queríamos ter a oportunidade de salvar aqueles da nossa família? Raabe, ela teve essa grande oportunidade e fica como esperança para nós, para que nós não venhamos desistir da nossa casa, para que nós não venhamos desistir da nossa família, para que nós não venhamos desistir de proteger aqueles que a gente ama. O Senhor, e aí Raabe continuou dizendo para eles que precisava de um sinal, e eles falaram assim para ela, 2,14. Os homens concordaram. Se você não denunciar a nossa presença, tomaremos providências para que você e sua família não corram perigo. Prometeram eles. E eu fiquei pensando no poder e na valia que tinha a palavra naquela época, né? Quando aqueles homens firmaram um acordo, a palavra, deram a palavra deles, que eles protegeriam a família dela, desde que, a gente sabe que ela tinha que ter lá a cordinha, né, de escarlate, a cordinha vermelha na janela, era o sinal de que ela e a casa dela estariam protegidos. E aí ela foi fiel ao sinal, ela não perdeu tempo, rapidamente, ela foi e colocou o sinal que precisava.
E os homens falaram para ela assim, ela orientou aqueles homens assim, fiquem escondidos lá uns 3 dias. Nesse meio tempo, os soldados que saíram à procura de vocês já estarão de volta e vocês poderão seguir o caminho tranquilos. Mas antes de sair, os homens tinham dito a Raabe, estaremos desobrigados do juramento que você nos levou a fazer, se esta corda de fio vermelho pela qual você nos ajudou a descer, não estiver pendendo desta janela, quando entrarmos nesta terra, e também se todos os seus parentes, pai, mãe, irmãos e toda a sua família, não estiverem dentro desta casa. Não seremos responsáveis pela vida de ninguém que sair da casa. Neste caso, não teremos culpa, mas juramos pela nossa vida, quem estiver dentro desta casa não será morto nem ferido. Contudo, se você denunciar esta nossa missão, não teremos obrigação de cumprir o que te prometemos. E quando eu estava meditando nisso, eu falei, o quão é sério nós estarmos abrigados debaixo das asas do Altíssimo, que é o nosso lugar seguro. O Senhor, Ele nos promete que nada vai nos acontecer, nós vamos alcançar a nossa salvação, nós vamos chegar na terra prometida, mas nós precisamos estar num lugar seguro. E aonde que é o lugar seguro? É debaixo das asas do Altíssimo, é abrigados no Senhor. Não tem outro lugar que nós devemos estar que não seja abrigados no Senhor Jesus. E Ele nos lembra, através desse diálogo aqui de Raabe e dos espias, a importância de nós estarmos num lugar seguro. E assim sucedeu. Quando nós continuamos a leitura, a gente vê que Raabe foi bem fiel a tudo o que eles falaram. Esses espias conseguiram fugir, não foram pegos. A palavra fala que os soldados lá foram dispersos, voltaram sem sucesso, não conseguiu pegar os espias. E aí, quando a gente vai lá para o capítulo 3, a gente vê que no dia seguinte, bem cedo, Josué e todo o povo de Israel levantaram um acampamento de Sitim e partiram para o Jordão. Chegaram às margens do rio e acamparam ali antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais andaram pelo acampamento, dando ao povo as seguintes instruções: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, vão atrás deles, mas é necessário que vocês fiquem cerca de 900 metros atrás da arca. Cuidado, não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos, por isso eles vão na frente como guias. E aí, no capítulo 3, verso 5, o Senhor diz assim, Josué diz assim para o povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Aleluia, glória a Deus. Igreja, preparem-se, sejam fortes, corajosos, animem-se, tenham cuidado em obedecer e purifiquem-se. Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Não foi algo de repente, Josué não conquistou as coisas de qualquer forma. Teve toda uma preparação. E aí, quando Josué fala para o povo se purificar, Josué sabia da importância que era, quão era sério para o Senhor que aquele povo estivesse puro diante dele. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos nos preocupar da forma como nós estamos diante do Senhor. Eles iam fazer uma missão muito importante. A palavra vai nos relatar que eles iam atravessar em terra seca o Rio Jordão. Gente, vocês ficam imaginando, eu fiquei imaginando, e aí eu fui lá e coloquei no Google assim, ilustrações da travessia do Rio Jordão. E aí tem umas ilustrações, é bem legal, porque a gente que tem criança em casa fica aprendendo com as ilustrações, né? E de repente, assim, vocês imaginam atravessar, vocês estão lá na praia, e o Senhor fala, vocês vão atravessar essa praia em terra seca? Foi isso que o Senhor fez com aquele povo de novo.
de novo, igreja, porque o Senhor, Ele não se preocupa se Ele já realizou uma vez e Ele precisa realizar de novo para testificar que Ele é Deus na sua vida, Ele vai fazer. A gente só precisa ser fiel. E aí, nesse capítulo 3, a palavra vai falar exatamente sobre isso. Sobre as instruções que Josué recebeu para poder atravessar aquele povo. E aí, a palavra primeiro falou para ele se purificar. E no 3:7, o Senhor fala para Josué, mais uma vez o Senhor anima Josué e fala para ele assim: Josué, hoje vou começar a honrar você na presença de todos. Vou fazer isso para que todo Israel fique sabendo que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Diga aos sacerdotes que estão levando a arca da aliança, quando chegarem às margens do rio Jordão, parem. Depois Josué convocou o povo e disse: venham todos ouvir o que o Senhor, o seu Deus, disse. Hoje vocês vão ver que o Deus vivo está no meio de nós e que Ele vai expulsar de diante de vocês todos os povos que estão morando nessa terra. E aí, a palavra nos relata, lá no 11, que quando a arca da aliança do Deus vivo, o Senhor de toda a terra, vai atravessar o rio à frente de vocês. Vejam, a arca da aliança do Deus vivo, o Senhor de toda a terra, vai atravessar o rio à frente de vocês. Escolham agora 12 homens, um de cada tribo, para uma tarefa especial. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor de toda a terra puserem os pés na água que vem de cima, ela vai parar de correr e ficará represada ali. E aí, o que nós podemos aprender com essa leitura? A presença do Senhor, ela precisa estar diante de nós. Em tudo que nós formos fazer. Desde a hora que nós abrimos os nossos olhos na nossa casa, quando nós vamos viver o nosso dia ali, vamos nos preparar para viver o nosso dia, nós precisamos que a presença do Senhor esteja conosco. E ontem lá no culto das rosas, lá em casa, foi falado também sobre isso. A importância que nós temos de quando nós começamos o nosso dia, nós entregar o nosso dia ao Senhor e chamar a presença dEle para ir adiante de nós. E a palavra fala que quando os sacerdotes, pessoas que foram escolhidas ali para uma missão especial, vai ter missões na nossa vida que o Senhor vai colocar pessoas especiais do nosso lado para nos ajudar a alcançar o nosso objetivo. Não vai ser qualquer pessoa. Aqui eram pessoas, a palavra está nos falando que era uma tarefa especial e eram pessoas especiais para carregar a arca. Não era qualquer um que podia ter essa missão. E a palavra nos assegura que quando essas pessoas colocassem os pés nas águas, as águas iam parar de correr. Gente, eu fiquei imaginando. E aí eu fui assistir um pedacinho da novela que passa do R7, quando Josué conquista Jericó, tem essa parte ilustrada lá, quando os sacerdotes pisam e começam a mover das águas, e de repente as águas param. E tipo assim, parou tudo, não teve mais água correndo ali. E rapidamente essa notícia se espalhou. Então vocês imaginam comigo um rio que tinha o seu percurso natural. De repente a cidade já era acostumada com o percurso daquele rio, aquele rio para. Rapidamente a notícia se esparramou. E aí o Senhor já começou a trabalhar para que Jericó fosse alcançada. Porque a palavra fala que aquela cidade ela estava protegida por uma grande muralha. Mas existe algo impossível para Deus, igreja? Não tem algo, nada é impossível para o Deus que nós servimos. E aquelas muralhas, para o Deus que nós servimos, era só uma questão de tempo e de obediência, né? Como a gente sabe. E aí a palavra continua nos falando aqui, no capítulo 4 agora, vamos lá para o capítulo 4, que quando aquele povo atravessou, quando o povo não, é no 3 ainda, tá, gente? Peraí, 3:14. Quando o povo desarmou a tenda para partir, os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram diante do povo. Estava na época das colheitas e nesse período o rio Jordão transbordava em ambas as margens.
Quando os sacerdotes molharam os pés no Jordão, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente e formou-se uma muralha desde o lugar que está situada a cidade de Ada, perto de Zaretã. E as águas que corriam para o mar salgado escoaram completamente. Então o povo atravessou o rio num lugar que dava de frente para a cidade de Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do rio Jordão, e todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés. Capítulo 4. Quando todo o povo estava a salvo do outro lado do Jordão, o Senhor disse a Josué: chame os 12 homens que foram escolhidos para a tarefa especial, um de cada tribo, e diga para que apanhem 12 pedras no meio do rio, do lugar em que os sacerdotes ficaram parados. Levem as pedras e façam com elas um monumento no lugar em que Israel acampara esta noite. E a palavra fala aqui, continua falando no capítulo 4, que Josué foi bem fiel a essa ordenança. Foi ali reunida as 12 pedrinhas. Eu creio que estão lá até hoje, né, pastora, que já foi para Israel, estão lá as pedrinhas. Até hoje a gente consegue ver, que a gente viu eu vi nas ilustrações que as pedras estão lá. E aquele foi um dia marcante para Josué. O Senhor, no 4:14, a palavra fala que aquele dia foi um dia marcante para Josué. E o Senhor fez com que o povo reconhecesse o valor de Josué. E o povo passou a respeitar Josué como havia respeitado Moisés. E não só naquele dia, mas durante toda a vida dele. No 4:23 diz assim: pois o Senhor Deus secou o rio bem diante dos nossos olhos e manteve seco o leito do rio até que todos tivessem atravessado. A mesma coisa o Senhor, o seu Deus, fez 40 anos antes com o Mar Vermelho. Ele fez assim para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sirvam e respeitem o Senhor, o seu Deus, para sempre. Amém, aleluia. E nós sabemos que sempre naquela época e nos dias de hoje também, o Senhor, Ele gosta de se revelar, Ele traz sinais, Ele nos mostra, né, as suas maravilhas. E assim o Senhor quis fazer no meio daquele povo. O Senhor quis fazer com que aquele povo atravessasse em terra seca. E no capítulo 5, quando a gente chega lá no capítulo 5, a palavra nos fala que... Só um minutinho aqui, gente. No capítulo 5, fala assim: no lado oeste do rio Jordão viviam os amorreus e os cananeus. Estes moravam à beira do mar Mediterrâneo. Quando os reis desses povos ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o rio Jordão para o povo de Israel passar, perderam a coragem e ficaram paralisados de medo. O Senhor mandou Josué separar um dia para fazer facas de pedra. Igreja, eu fico pensando assim, esse é o nosso Deus que paralisa o inimigo da minha e da sua alma. Esse é o Deus que faz com que o inimigo da minha e da sua alma perca as forças. Tudo aquilo que estava tramado para vir contra a minha e a sua vida, o Senhor vai lá e desbaratina, faz com que se perca. Faz com que às vezes nem chega na nossa porta, a gente nem fica sabendo dos livramentos, mas é esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus a qual nós devemos respeito, a qual nós devemos honra e glória para sempre, porque é o Deus que faz com que o inimigo da nossa alma fique paralisado e com medo. Eu fiquei imaginando aquele povo daquela cidade, né? Porque era uma cidade fortificada, não podia acontecer nada ali. E eles viviam naquela prisão. E aí, de repente, o Senhor vai só mandando... Eles vão só começando a ficar sabendo, né, das notícias, de tudo que está acontecendo. E ali o Senhor já estava desarmando aquele povo. O Senhor já estava desarmando os inimigos. E aí, quando chega aqui no 5:13, a palavra nos fala assim, que em determinado momento, quando Josué estava observando a cidade de Jericó, apareceu um homem empunhando uma espada.
Josué aproximou-se rapidamente dele e perguntou-lhe: você é amigo ou inimigo? Nenhuma coisa, nem outra. Sou o comandante dos exércitos do Senhor, respondeu ele. Então Josué ajoelhou-se com o rosto no chão, adorou e disse: estou pronto para receber as ordens do meu Senhor. Eu e você estamos prontos para receber a ordem do Senhor essa noite? Nós estamos no 6º dia da campanha, igreja. 6º dia. Amanhã fará maravilhas o Senhor no nosso meio. 6º dia da campanha. Nós estamos preparados? O Senhor pergunta para nós essa noite. Se nós estamos preparados. E Josué respondeu para ele: eu estou pronto para receber as ordens do meu Senhor. Tire as sandálias, disse o comandante do exército do Senhor, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. E aí, no capítulo 6, vem a parte da qual nós lemos já, que é quando Josué começa a preparar o povo para que as muralhas venham se romper, Jericó seja tomada. E aí, nós vamos ler novamente o 6, que fala assim: as portas de Jericó estavam muito bem trancadas, porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Disse o Senhor a Josué: entregarei a você Jericó, seu rei, e todos os seus soldados. Preste atenção, todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro à frente da arca. Nos 7º dias, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo. Como resultado do que, igreja? Da obediência daquele povo. Foi uma ordem simples que o Senhor deu, na opinião da igreja? Imagina você rodear uma muralha. Gente, era um muro muito grande. Depois vocês olham lá. Tem as ilustrações. Era muito grande. E eles rodearam. E ainda, nós vamos continuar a leitura que fala que no 10, temos que fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra. Não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca. Ou seja, não sejam precipitados. O Senhor está falando para nós essa noite: não seja precipitados, fica quieto. Tem a hora certa das coisas acontecer e da gente falar e da gente abrir a nossa boca. Mas agora o Senhor está falando para nós: tenham o cuidado de fazer completo silêncio. Não deem grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca. E aí, assim ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem. E então vocês gritarão. Neste mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles e o restante dos homens iam na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. Eu fico imaginando o toque dessas cornetas, o quão perturbador era para aquele povo, o quanto aquele povo estava sem entender nada. Falei: o que esse povo está fazendo? Não está armado, não está avançando em nada, está tocando trombeta e está marchando, como nós aprendemos na semana passada, que o barulho da marcha estava perturbando aquele povo. E aí, a palavra fala aqui, que no 6,15, que na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que dessa vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente neste dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem.
o Senhor entregou a cidade em nossas mãos. E aí a gente sabe que foi assim que aconteceu, as muralhas ruíram, caíram, e o Senhor deu uma ordem para aquele povo que era para que a cidade, no Josué 6:17, diz assim: a cidade, com tudo que nela existe, será destruída. E aí lembram lá de Raabe? A palavra nos assegura aqui que, menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões, ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade, obedeçam. E aí eu tirei uma lição sobre a importância da fidelidade, de nós sermos fiéis. Raabe, ela foi fiel àqueles espias, ajudou aquele povo. Nesse momento em que Josué ia tomar Jericó, a casa dela foi protegida. A palavra fala que Josué pede para que o povo cumpra o que prometeu a Raabe e faça com que ela saia da cidade em segurança, com todos aqueles que estavam com ela. E aí, lá no Josué 6:27, a palavra nos fala o quê? Assim o Senhor estava com Josué e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Esse foi um resumo, um resumão que o Senhor me deu para a gente meditar. E eu fiquei pensando sobre as conquistas de Josué. Quando a gente continua meditando no livro de Josué, a gente vê que não parou só ali. Ele teve bastante conquistas, ele teve situações que ele enfrentou, que ele vacilou um pouquinho, porque ele não consultou a Deus. A palavra, se vocês puderem mais à frente, continuem meditando no livro de Josué. Mas a palavra fala, eu quero ser fiel ao tema da nossa campanha, que as muralhas elas romperam, as muralhas elas caíram. E esse povo está sendo preparado para ter as suas muralhas rompidas também. E o Senhor fala para nós essa noite, qual é a muralha? Qual é a muralha que você ainda precisa que seja rompida, que estraçalhe ali, que não exista nenhum vestígiozinho dela? O que eu e você precisamos da parte do Senhor essa noite? O que nós precisamos que o Senhor fale para nós, que o Senhor venha e nos dê um sinal, que o Senhor venha e nos dê uma garantia? Porque o Senhor, Ele foi muito fiel. O Senhor, Ele é fiel, mas o Senhor, Ele ficou surpreendido com Josué, igreja. Eu fico pensando, o Senhor cuidou de Josué nos mínimos detalhes. O Senhor não permitiu que Josué se perdesse. O Senhor não permitiu que Josué falhasse nas missões que foi confiado a ele. E assim o Senhor espera de mim e de você. Ele não quer que nós sejamos um povo que fica perdido, fica desorientado. Ele quer que nós sejamos um povo que esteja atento à voz dele, às ordenanças dele para nossas vidas. Então, por isso que nessa noite, eu e você venha se colocar de pé. E eu vou pedir para que os nossos pastores, que eles possam ungir. Nós estamos na sexta volta, que não se esqueçam, essa é a sexta volta. A gente vai dar o grito está bem próximo. Então, que nós venhamos ter fé e que a gente venha ter a fidelidade de honrar o Senhor em tudo que Ele nos confiar, igreja. Amém?